No episódio de hoje, como meninas adolescentes que vivem no sul do Brasil conseguiram mudar a forma de ver o mundo e com isso passaram a ter um novo olhar sobre si mesmas. Eu já cometi muitas coisas assim já tentativas de suicídio, coisas assim que eu não faço mais hoje em dia, porque eu penso, não vale a pena. A vida é para ser vivida. Antes dos meus 16 anos, né, eu era uma pessoa que eu não tinha minha personalidade própria. Eu não me entendia muito bem, eu não sabia o meu estilo. E aí hoje eu me entendo melhor e eu sei o que eu usaria ou não. E você vai entender como um projeto desenvolvido pela ADRA conseguiu se conectar com essas meninas, oferecendo apoio e recursos necessários na esperança de um futuro melhor. Ele tem a ver com o empoderamento de meninas, através da realização de atividades, seminários, oficinas que estimulem as meninas a permanecerem na escola. O segredo da relação com o adolescente é a proximidade. É quando ele vai se sentir acolhido, quando ele se sente seguro para trazer as suas questões, as suas angústias, as suas inquietações, que na adolescência são muitas, né? Em um cotidiano de tanta correria e desigualdade, a indiferença se tornou parte de nossas vidas. Vítimas de emergências ou aqueles em condições de vida precárias acabam muitas vezes ignorados. Mas que histórias podemos descobrir quando pessoas em necessidade encontram compaixão? Eu sou Fernanda Beatriz e vou te mostrar biografias de vidas transformadas por uma segunda chance em Retratos, Histórias Não Contadas. Eu amo Gravataí é a frase que a gente encontra espalhada nos vários pontos turísticos aqui dessa cidade que fica na região metropolitana de Porto Alegre e que tem mais ou menos 265 mil habitantes. A cidade se destaca como um polo industrial automotivo. E você deve estar se perguntando de onde vem esse nome Gravataí. É uma palavra da língua guarani que significa Rio dos Gravatás. Gravatás são uma espécie de bromélias que eram muito comuns aqui na região. Gravataí tem um rio que corta a cidade, então tem uma pequena orla, né, também próxima ao rio Gravataí. A região central, que está bem desenvolvida, tem uma rua coberta, tem um parcão que é bem interessante, com bastante área verde. A cidade de Gravataí tem 261 anos de fundação. Atualmente possui o quarto maior produto interno bruto do Rio Grande do Sul e é uma região em constante crescimento. Porém, esse rápido avanço também ligou um alerta para a gestão municipal. Isso porque uma série de problemas sociais começaram a aparecer na região. Os problemas sociais aqui em Gravataí, eles ficam claros assim na questão do planejamento familiar, a gente observa, né? O índice de gravidez na adolescência aqui no município, infelizmente, ele é alto. O estado vem num índice já assim de decréscimo desde 2013, quando começou a série histórica, mas ainda é um número que chama atenção. Segundo dados da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, em 2024, a proporção de gravidez na adolescência na cidade de Gravataí era de 6,47%. Isso significa que de 2.041 nascimentos no período, 132 são filhos de mães adolescentes, aquelas com idades entre 10 e 19 anos. E foi olhando para esses números que a ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, pensou numa solução. A partir dos dados de vulnerabilidade, a partir dos dados que indicavam a quantidade de meninas grávidas nessa faixa etária, nós entendemos que aquele município precisaria muito receber o projeto. O projeto a que o pastor Daniel se refere chama-se Garotas Brilhantes, uma ideia pensada há 12 anos e que nos dias de hoje impacta a vida de muitas meninas no Rio Grande do Sul. Eu conheci no ano de 2013, em Orlando, uma instituição que trabalha com a prevenção do aborto. Então, eu saí de lá
pensando no que poderia ser feito no Brasil, sendo que no nosso país o aborto é proibido por lei. E não demorou muito para a ideia nascer na mente de Neuza. Por que ao invés de enfrentar toda essa problemática do aborto, a gente não trabalha com a prevenção da gravidez? Prevenindo a gravidez, você previne o aborto. Chegando ao Brasil, Neuza teve contato com uma professora da rede pública de ensino. Nesse encontro, a professora compartilhou algumas queixas que ouvia de suas alunas. Segundo ela, a violência física e sexual era rotina na vida dessas meninas e que adolescentes com 13 e 14 anos já estavam virando mães. A fala daquela professora, e quando ela expressou que realmente ela ficava de mãos atadas sem ter o que fazer, e eu, com a experiência que recém tinha vivenciado nos Estados Unidos e trabalhando na ADRA, falei com ela, vamos bolar um projeto. O projeto Garotas Brilhantes ele foi desenhado para acontecer dentro da escola pública, para facilitar o acesso do público-alvo, que são meninas, né, adolescentes, residentes em comunidades de baixa renda, em comunidades que têm situação de vulnerabilidade social instalada. Ele tem a ver com o empoderamento de meninas, através da realização de atividades, seminários, oficinas que estimulem as meninas a permanecerem na escola. Também trabalhamos o tema de saúde, que envolve tanto a saúde emocional, autoestima e também a questão de saúde física mesmo. Inclusive, trabalhando bastante o tema da prevenção da gravidez na adolescência, que pode comprometer drasticamente o futuro das meninas. Atualmente, o projeto acontece na Escola Municipal Sueli Silveira Soares, que fica localizada no bairro Jardim Breno Garcia, na periferia da cidade. Os indicadores de gravidez na adolescência nessa região são os maiores de Gravataí. Os voluntários do Garotas Brilhantes atendem 40 meninas que têm entre 11 e 17 anos de idade e que cursam do 6º ao 9º ano. Os encontros acontecem uma vez por semana no período de 2 horas. A seleção das adolescentes teve o total apoio da direção da escola e seguiu alguns critérios específicos. A gente fez uma seleção de acordo com o que a gente já conhecia das meninas nas turmas, né? E a gente buscou, a princípio, essa idade e esse aspecto de vulnerabilidade familiar, né? E tudo mais. Mas aí começou, né, o interesse das outras, né? Por que que ela pode, eu não posso? Por que que ela foi escolhida, eu não fui? E aí a gente resolveu, então, abrir, né, o leque e deixar que aquelas que tivessem interesse mesmo também participassem. A Ana está no projeto Garotas Brilhantes há 1 ano. E eu soube, Ana, que você fez uma visita muito especial nesse tempo para um lugar que te empolgou bastante, né? Para onde é que você foi? Eu fui com a Garotas Brilhantes num passeio numa loja de roupa, numa empresa de roupa. Eu vi uma peça de roupa, eu me inspirei muito nela e eu fiz uma baseada naquilo que eu vi. Eu achei muito legal como são feitas, a gente viu também roupas que nem tinham ido para a vitrine ainda. Achei muito interessante. E essa visita, você conhecer todos esses bastidores, te inspirou até a pensar numa profissão, não é? Sim. Que profissão que você vai querer seguir? Eu quero muito ser estilista. As atividades do projeto não ficam apenas na sala de aula. Agora, por exemplo, as meninas vão fazer uma visita ao Sindicato do Comércio Varejista de Gravataí. Vai ser uma tarde cheia de surpresas e a gente vai acompanhar tudo. Vem cá! Ao chegarem no prédio, as meninas foram recebidas por voluntárias do Sind Mulher, um departamento dentro do Sind Lojas de Gravataí, que funciona como um braço social e de empreendedorismo feminino. Os detalhes foram preparados para que as participantes do projeto se sentissem à vontade. Além dos períodos de confraternização, as meninas tiveram momentos de muito aprendizado na área da saúde da mulher. É um compromisso social que a gente tem
de distribuir o conhecimento, de ajudar que outras pessoas tenham mais oportunidades, de fazer com que essas gurias possam brilhar mesmo, que esse nome do programa é muito bom, né, que a ideia é que elas brilhem. E brilhem como estudantes, depois como profissionais, depois como donas da sua vida, como donas de casa, como mães, como grandes profissionais. O projeto Garotas Brilhantes carrega em seu DNA a missão de cuidar de meninas adolescentes. Cada uma destas meninas convive com lutas e desafios. E por trás de cada olhar, de cada sorriso, existe uma história que muitas vezes passa despercebida. Meu nome é Amanda Thaís de Oliveira Cardoso, eu tenho 16 anos, eu moro em Gravataí, no Rio Grande do Sul. A história de Amanda começa de uma forma bem conturbada. Eu tive bullying minha infância inteira, praticamente, até os meus 9, 10 anos. Na época, ela morava com a sua família em Porto Alegre. Mas apesar de ter contato diário com familiares e amigos, Amanda se sentia sozinha e distante de todos. Até então eu só ficava trancada dentro do quarto, se eu comia era pouco, ou passava tipo um mês quase sem comer nada. Ela teve um período muito fechado, como se estivesse com depressão, isso me preocupou muito. Ficava muito tempo dentro do quarto, no celular. Não era muito de sair, ela até fazia as atividades da escola, fazia as leituras que ela tinha que fazer, mas vivia assim isolada. E todo esse isolamento de Amanda era uma resposta de algo que acontecia quase que diariamente dentro da escola em que estudava, em Porto Alegre. Teve uma vez que um menino me chamou de uma palavra assim, né, horrível, e aí eu fiquei pensando aquilo na cabeça e eu meio que comecei a me fechar mais, eu não contava nada pra mãe, não contava nada pro pai. Aí ela sofria muito com o corpo, ela tinha sempre um problema com o corpo, né, porque falavam que ela era gorda, que ela era isso. Eu sentia que eu era muito gorda, assim, pra quem tem 12, 13 anos. E ela se sentia muito mal, eu disse pra ela, minha filha, tu não tem que preocupar com a opinião dos outros. Por conta desse problema vivenciado pela filha, Rita tomou uma decisão que mudaria a vida de Amanda. A família foi embora de Porto Alegre. A nova casa agora fica na cidade de Gravataí, no bairro Jardim Breno Garcia, mesmo bairro da Escola Municipal Sueli Silveira Soares. E foi lá que Amanda descobriu o projeto Garotas Brilhantes. Ela estava num momento de muita depressão ano passado, quando a convidaram para participar do projeto. Ela relutou um pouco, mas decidiu pagar para ver, como ela diz, para ver do que se tratava, né? E ali no GB a gente conversa bastante sobre gasta só o necessário, ou se estiver acontecendo alguma coisa, mas sobre coisas assim essenciais para a vida. Através do projeto ela teve contato com outras meninas, né? Meninas que já sofreram outros tipos de bullying, então aí ela conseguiu se enturmar, conseguiu conversar, as palestras foram muito, muito, muito importantes para ela. Em vários momentos das atividades do projeto, há um resgate da família, né? Os oficineiros, os palestrantes, especialmente as psicólogas, quando fazem técnicas, trazem a questão familiar para o contexto ali do projeto, para que as meninas possam repensar, às vezes, alguns comportamentos, né? E poder também auxiliar, muitas vezes, dentro da casa delas. E foi assim que Amanda pôde vivenciar tudo isso na prática. A mudança na adolescente de 16 anos foi perceptível, um motivo de orgulho tanto para a mãe quanto para Marcele. Melhorou muita coisa, o desenvolvimento dela na questão de se comunicar, entendeu? Porque ela era muito tímida, ela não gostava de falar muito em público, quando chega gente ela se escondia, agora não, agora já está se enturmando, já está ficando mais comunicativa, até na escola já ajudou bastante. A Amanda hoje é uma menina que usa maquiagem, que ela mesma disse que ela não gostava, que ela não tinha coragem de usar, e ela capricha na produção. Ela é uma menina que sorri muito, que interage com as outras, e ela atribui isso, em parte, à atuação do projeto na vida dela. Eu amo os projetos que tem aqui, geralmente do GB, e assim, é incrível, é uma experiência única que se pudesse pela primeira vez de novo, eu com certeza iria topar. No próximo bloco, o projeto Garotas Brilhantes vira livro e continua fazendo a diferença na vida de muitas meninas no Brasil e no mundo.
cidade de Gravataí, no interior do Rio Grande do Sul, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, ajuda meninas adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O município foi selecionado por 2 motivos. O primeiro diz respeito à taxa de gravidez na adolescência, um número considerado alto no estado. O segundo motivo é a existência de um núcleo da ADRA em Gravataí. E a soma desses fatores fez com que o projeto Garotas Brilhantes chegasse na região. E conseguimos uma rede de apoio muito grande de empresários, de instituições, do comércio de Gravataí, também da comunidade adventista, da Secretaria de Educação do município, ou seja, Gravataí se tornou um município relevante, não somente pela necessidade, mas também pelo envolvimento dos voluntários da comunidade local, abraçando a causa, abraçando o projeto e fazendo com que ele chegasse ao maior número de meninas. Os desafios enfrentados dia após dia, aos poucos são vencidos com a ajuda de voluntários e parceiros do projeto. E o resultado disso tudo é reconhecimento. Hoje a ADRA faz parte do Conselho Municipal da Criança e Adolescente com voz ativa, com cadeira, com direito a voto. A ADRA chegou nessa posição pela visibilidade que o projeto Garotas Brilhantes teve aqui no município de Gravataí. Gravataí se tornou um município relevante, não somente pela necessidade, mas também pelo envolvimento dos voluntários da comunidade local, abraçando a causa, abraçando o projeto e fazendo com que ele chegasse ao maior número de meninas. A temática Garotas Brilhantes virou livro nas mãos de Neuza Ferraz. Para as meninas ele é importante porque ele é referência. A maior parte das meninas que participam do projeto, elas não têm referência. Elas sabem quais são os principais objetivos do projeto quando elas leem o livro. Então elas entendem de onde elas vieram, onde elas estão e aonde elas poderão chegar. Neuza percebeu que o projeto deu tão certo no Brasil que decidiu ir mais além. Ela e mais 5 amigas voltaram a atenção para uma região pobre de um país igualmente necessitado. Nosso objetivo era ter uma experiência fora do país. Daí a gente lançou o projeto Garotas Brilhantes. Conheci o líder da ADRA de Angola, falamos com ele, ele ficou super interessado e nós passamos quase 3 semanas lá. Nos reunimos numa unidade da ADRA, fizemos o convite e no final 180 meninas receberam o certificado como Garotas Brilhantes. Um projeto disposto a criar novas perspectivas de vida. Quem está participando já consegue sentir um gostinho de que dias melhores virão. E quem já teve a oportunidade de vivenciar e colocar em prática todos os ensinamentos do Garotas Brilhantes já pode colher os frutos de um futuro promissor. Meu nome é Cauane da Silva, tenho 18 anos e sou de Gravataí, Rio Grande do Sul. Natural de Florianópolis, Cauane passou os 4 primeiros anos de vida na cidade de Araranguá, em Santa Catarina. Em seguida, se mudou com a família para Gravataí. Por aqui, ela vive com a mãe, o padrasto e 6 dos 7 irmãos que ela tem. A gente briga, tem desavenças, como toda família tem, mas independentemente do problema, a gente está sempre junto, a gente está sempre rindo, fazendo piada. Mas nem tudo era motivo de riso e piada na vida de Cauane. Antes dos meus 16 anos, né, eu era uma pessoa que eu não tinha minha personalidade própria. Eu não me entendia muito bem, eu não sabia o meu estilo, eu experimentava muitos estilos diferentes, tentando me encontrar em algum deles. Cauane teve contato com Garotas Brilhantes na época em que cursava o 1º ano do ensino médio. Após tomar conhecimento que o projeto ia começar as atividades em sua escola, ela imediatamente demonstrou interesse. A Cauane é uma menina muito dócil e ela se aproximou muito da gente. E ela trazia muito as questões dela, as questões familiares, as carências, os conflitos que ela vivia, os conflitos da adolescência, os conflitos da casa dela. E ela foi se aproximando muito, confiando na gente, na equipe do projeto. A gente se encontrava toda quinta-feira, uma vez por semana, toda quinta-feira, e tinha palestras, dinâmicas, conversas.
Eu gostava mais das dinâmicas, né? Porque nas dinâmicas era quando elas faziam a gente se conhecer melhor, né? E foi através de uma dinâmica que Cauane despertou o interesse pela atividade de manicure. Durante este encontro do Garotas Brilhantes, as meninas participaram de um sorteio. O prêmio, um curso de manicure clássica. A Cauane foi uma das atividades que a gente desenvolve, que é um dia de beleza. Nós trazemos ao projeto profissionais da área da estética, da beleza. E esses profissionais oferecem cursos profissionalizantes. A Cauane foi uma das contempladas e ela ganhou um curso de manicure básica, clássica. E ela fez esse curso. Atualmente, Cauane é manicure e trabalha por conta própria. O que para alguns poderia ser apenas uma atividade remunerada, para ela é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Através dessa profissão, eu aprendi o mundo empresarial, né? Digamos assim, porque eu que faço a propaganda, eu cuido do lado administrativo, da gestão do negócio. Então, eu acho que me abriu uma visão para o empreendedorismo, assim. Mas os sonhos não param por aí. Cauane, que já está aprovada no curso de psicologia, pensa grande, quer ir mais além. Ela quer brilhar. Quando eu terminar os estudos, eu pretendo começar a faculdade de psicologia e trabalhar numa empresa grande, né? Que eu consiga ter uma estabilidade financeira, pagar minha faculdade por conta própria e tudo mais. A Cauane que eu vi em 2022 para a Cauane que eu vejo hoje em 2025 são pessoas diferentes. Eu vi a Cauane como uma menina realmente assim, com muitos problemas, uma menina que era apagada. Eu vejo a Cauane brilhando hoje. A ADRA viabilizou o projeto Garotas Brilhantes não só na cidade de Gravataí, mas em outros municípios gaúchos. O que tornou-se um desafio, já que o projeto é realizado com a ajuda de voluntários de diversas áreas e que precisam estar dispostos e motivados a fazerem a diferença na vida das pessoas. Inicialmente, todo o recurso que foi destinado para a implementação do Garotas Brilhantes no Estado foi próprio. Foi resultado das doações que os nossos apoiadores realizam para os projetos da ADRA. O projeto ele é realizado por voluntários. Eu diria que um dos nossos desafios é esse, é manter esse grupo de voluntários motivado a trabalhar. Porque é um compromisso. Quando a gente se coloca à frente de um trabalho voluntário, do voluntariado, é comprometimento. Comprometimento este que carrega consigo a capacidade de gerar mudança, seja de comportamento, de pensamento ou simplesmente mudança de vida. A educação das crianças e adolescentes é uma responsabilidade da família, em primeiro lugar, mas é uma responsabilidade também da escola. Por isso que nós vamos até as escolas. É uma responsabilidade da comunidade, é uma responsabilidade do poder público e também contribuir para que nós tenhamos uma sociedade mais igualitária é uma responsabilidade de nós como cidadãos. Para uma menina brilhar nos estudos ou em qualquer outra área, ela precisa antes enxergar a vida com brilho nos olhos. E essa é a proposta do projeto Garotas Brilhantes, que tem uma estrutura simples que pode ser replicado em várias escolas do Brasil. Mas para isso, precisa de apoio. Se você deseja fazer parte do projeto, acesse o site adra.org.br. Lá você pode conhecer essa e outras iniciativas da ADRA e ajudar meninas de todo o Brasil a terem uma vida com mais esperança.